Boa noite, pessoal. Eu sou a Vânia, mais uma vez aqui com vocês para a gente fazer o Evangelho no Lar Virtual. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, especificamente sobre o item 18, Bem ou Mal Sofrer. Sempre que nós iniciamos o nosso Evangelho no Lar, nós começamos com o convite a Deus, o convite a Jesus, o convite aos bons espíritos, nossos mentores, nossos anjos de guarda, nossos protetores, amigos da espiritualidade a estarem conosco. E é o que faremos mais uma vez nesta noite, lembrando que ao convidar Deus e os bons espíritos e Jesus para estar conosco, não só eles higienizam o ambiente da nossa casa, eles ajudam na proteção do nosso ambiente. Quando eu falo higienizar o ambiente da casa, obviamente estou falando do plano astral, dessa outra dimensão, e nós temos a bênção de receber esse auxílio, que vai inclusive fazer com que eventuais sofredores que estejam nos acompanhando, estejam nos nossos lares, possam ser convidados para tratamento, ou se não quiserem acompanhar a espiritualidade amiga, possam ser afastados nesse momento e até às vezes, conforme a nossa modificação interior, um pouco mais de tempo. Então vamos orar, vamos pedir a Deus nesse momento, vamos relaxando para que o corpo não atrapalhe a mente e o coração no momento da prece. Então sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Nós nesse momento nos unimos num só pensamento de tranquilidade, de paz, de harmonia, para falar boa noite, Senhor. Nosso Pai amado, boa noite, irmão querido Jesus. Boa noite, nossos mentores, amigos da espiritualidade. Que todos possamos estar unidos numa só sintonia, numa só energia, num só objetivo de desenvolvimento espiritual, de crescimento moral. Enfim, que nós possamos nos sentir envolvidos, abraçados, intuídos por esta espiritualidade amiga que vem nos fortalecendo sempre para cumprir as nossas obrigações, aquilo que comprometemos-nos antes de nascer, antes de reencarnar, para que tenhamos força e coragem para enfrentar todas aquelas provinhas que a grande escola da vida nos oferece no decorrer da jornada. Certos então de que a espiritualidade amiga já se faz presente, porque Deus permite que essas reuniões sejam amparadas pelos bons espíritos, nós iniciamos nesta noite, hoje, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Então é isso, chegamos aqui para nosso estudo. Eu procuro ser uma pessoa bastante feliz, bastante alegre, tenho dificuldades, problemas, choro, reclamo, faço tudo que vocês fazem, tá, gente? Mas eu procuro fazer o evangelho sempre de uma forma assim, embora muito séria, muito comprometida, eu procuro fazer de uma forma regrada, não só pela seriedade, mas também pela alegria, porque é importante nós termos essa postura otimista e postura positiva perante a vida. Porque o que acontece conosco se a gente faz isso? Nós favorecemos a possibilidade dos bons espíritos comunicarem conosco melhor. Porque nem todo mundo escuta espírito, vê espírito de uma forma muito clara. Nós muitas vezes recebemos as informações espirituais de forma intuída. E quando a gente está muito deprimido, muito triste, muito rancoroso, muito nervoso, muito depressivo, fica difícil um bom espírito conseguir entrar na nossa mente, entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, falando, aconselhando e emitindo essa energia bondosa que eles emitem pra gente. Então,
É por isso que eu sempre tô aqui sorrindo, procurando fazer vocês se sentirem bem. Eu espero que isso seja algo que eu consiga. Hoje, como eu disse no comecinho, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 18, bem e mal sofrer. Então, vou ler, como sempre leio para vocês, depois a gente conversa um pouquinho. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é sempre uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar, que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste ela no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então vamos lá conversar um pouquinho. Nós estamos falando do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo vai falar sobre a justiça das aflições, vai falar sobre as causas das aflições do passado, do presente. Mas esse item especificamente, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: Deus sabe o que é melhor para nós. Quando um aluno vai para a escola, e esse é um exemplo que eu repito muitas vezes, ele chega lá todo alegre, sorridente, achando, né, que a escola é um lugar para brincar, etc. Só que daí tem aula, tem exercício e tem prova. E se não passar na prova, se não fizer os exercícios, a nota que ele vai ganhando ou vai diminuindo ou vai zerando. Chega no final do ano, dessa escola, desse ano letivo, ele pode
por causa de ser relapso, por causa de suas faltas, ele pode simplesmente não passar de ano. Ou ele pode passar de ano assim, muito em cima da média. Ou ele pode ser um ótimo aluno. Conforme o resultado dessa escola que ele fez, desse curso que ele fez, ele vai ter mais benefícios ou menos benefícios, ok? Deus fez leis. E como ele sabe tudo que a gente necessita, o que é preciso para que nós evoluamos, porque evoluindo nos tornaremos pessoas melhores e por consequência mais felizes, então Deus nos leva a esta motivação que vem através do amor, através da dor e através das possibilidades de agir. Nós temos o livre-arbítrio, quanto mais aprendemos, quanto mais entendemos, mais nós vamos escolher ao caminho onde vamos trilhar. Só que, se somos livres para escolher, somos obrigados a trilhar a estrada escolhida. No momento que nós estamos, escolhi aqui, então é aqui que eu vou trilhar e vou arcar com as consequências. Não quero mais essa estrada, vai mudar para uma outra estrada, que esperamos seja uma estrada melhor, correto? Então o que acontece aqui? Uma das coisas que ele fala que é bastante interessante no texto é que o desânimo é uma falta e que Deus recusa consolações à pessoa desanimada. Por quê? Porque ele deu todas as leis, ele deu apoio espiritual, ele dá o retorno das coisas boas em forma de coisas boas, e ele mostra que quanto mais nós nos rebelamos, mais a gente sofre. Então ele vai incentivando tudo e ainda deu a prece, que é esse canal de comunicação que nós fazemos com a espiritualidade, que nos faz ampliar a nossa energia e se estendendo ela através do universo afora, conseguir acessar Deus, conseguir acessar Jesus, conseguir acessar os bons espíritos. Agora há pouco eu tinha visto uma chama, um fogo normal, e aí eu estava olhando a chama e aí eu olhei assim, quando você foca na chama, você vê lá o centrinho dela, é como se fôssemos nós. E em volta não tem uma luzinha mais fraca que parece que está brilhando, que aumenta e diminui? Imagine a nossa energia daquela forma, tanto que o espírito não tem forma, mas se diz que ele parece uma centelha divina. Então quando a gente ora, essa nossa chama se expande, e é por isso que fica mais fácil nós nos comunicarmos com a espiritualidade amiga, mais fácil recebermos inputs positivos da espiritualidade amiga. Então Deus, através de muitos meios, em toda religião, em toda filosofia, em toda uma pessoa séria que quer encontrar respostas, vai falar de N maneiras que tá tudo certo e que ele sabe o que está fazendo. Claro, nós temos uma cota de responsabilidade. Nós não podemos dizer assim, olha, então eu vou deixar nas mãos de Deus que a coisa vai acontecer. O bem sofrer é compreender que aquela lição nos está sendo necessária. Por quê? Porque sozinhos não estamos conseguindo fazer diferente, então aquilo vai nos despertar. Tem uma frase que dizem que é um provérbio, eu não conhecia, descobri recentemente, fala assim, Deus, livra-me das minhas necessidades, porque hoje as nossas necessidades são muito necessidades que nos fazem sofrer. Nós queremos dinheiro, nós queremos beleza, nós queremos utilizar a sexualidade de uma forma inclusive desregrada, nós queremos trabalhar pouco, nós queremos só festa e alegria. De uma forma geral, as pessoas estão com essa tendência. Essas necessidades me fazem tornar uma pessoa melhor? Tornam vocês pessoas melhores? Então, quando a gente diz, me livra das minhas necessidades, são aquelas que me prendem. Se eu sofro porque a vida tirou de mim algo que eu desejava manter, mas aquele algo, de alguma forma, não me tornaria uma pessoa melhor, obviamente, a vida não vai ter piedade de nós neste sentido. Eu tô com dozinha, então vou deixar. A criancinha chora porque quer colocar o dedinho na tomada. Ai, que dó, eu vou deixar. Não vai deixar, mesmo que ela chore. Por quê? Porque é pro mal dela. O bem e o mal sofrer é muito aquela questão de dizer assim, eu não quero sofrer, mas esse sofrimento me ensina alguma coisa. Eu compreendo
Às vezes a gente não compreende nem o que está aprendendo, mas eu compreendo que existe uma utilidade. Ou eu escolhi mal e sou obrigada a colher os frutos da minha semeadura, ou eu preciso passar por aquilo, por um despertamento. Não lembro se já contei para vocês aqui a história do cachorro no posto de gasolina. Já contei? Vou contar para quem não escutou. O homem chega no posto para abastecer e vê lá, batendo papo com o frentista, vê um cachorro deitado assim um pouquinho para um canto, gemendo, né? Uivando, né? Porque cachorro não geme, eu que tô falando isso. Aí ele pergunta: o que aconteceu? O cachorro tá machucado? Ele falou assim: não, ele tá deitado em cima de um prego. Ué, mas por que ele não sai de cima do prego? E o frentista respondeu: porque não machucou o suficiente. Às vezes, gente, é a dor que nos desperta. É a dor que nos tira da zona de conforto. É a dor que nos retira da zona de entorpecimento. Sabe aquela história de inércia? A gente vai para onde a força empurrou e a gente continua indo enquanto essa força empurrar, a gente não luta ao contrário? Quando doer demais, quando o prego machucar, é que a gente levanta e se mexe. Então, o bem sofrer é viver, óbvio, querendo não sofrer, querendo não ter dor, querendo ser mais forte que a dor, querendo resistir ao sofrimento, tentando buscar alternativas para a paz, para a alegria, para a saúde, para o coração, para a mente. Não tem problema, é nossa obrigação, inclusive, fazer tudo isso. Mas saber que daquilo que não dá para escapar, nós precisamos fazer o entendimento de que nós temos que passar por aquilo e que aquilo vai fazer nosso bem. Gente, eu esqueci o meu relógio. Então, se alguém puder me avisar ali nos comentários quando for 19h25, eu agradeço bastante, tá bom? O que mais que ele fala de interessante aqui nesse texto? Ele não vai dar o exemplo do militar? O que é isso? Nós temos militares. Os militares, eles têm postos de graduação. O militar que fica parado, que não vai para a guerra, o militar que ele não sai para lutar pelo seu país, né, pelo seu objetivo, o que acontece com ele? Ele não muda de patente, ele não evolui. Então, por que nós reencarnamos? Vocês nunca se perguntaram por que vocês reencarnaram? Puxa vida, às vezes tá tão difícil, não é? Tá difícil, tá complicado, a gente não entende as coisas, nós ficamos cansados, sofridos, intolerantes, nós temos rancores, mágoas, tristezas, decepções, nós ficamos pensando o quanto é difícil estar aqui, mas ninguém lembra que pedimos para estar aqui, porque nós somos como o militar. Quando nós vamos para essa guerra, que eu chamo de escola, quando nós vamos para essa guerra, nós estamos treinando as nossas qualidades, os nossos esforços, as nossas virtudes, desenvolvendo-as de forma que nós possamos mudar de patente, possamos graduar num outro grau, possamos evoluir. Por isso que quando aparece a dificuldade, e hoje em particular foi um dia em que todo mundo questionou as possibilidades planetárias que a humanidade tem hoje, questionou as possibilidades que nós temos de estar nas mãos de governantes que agem mal, de pessoas que administram mal, que provocam tensão, que provocam sofrimento direto ou indireto, presente ou possibilidade futura. Nós ficamos pensando: Deus que nos livre, Deus que nos livre. Eu também peço que Deus que nos livre. Porém, se não for tempo de qualquer coisa acontecer, ou melhor, escaparmos de alguma coisa, não vamos escapar. E nós vamos ter que viver bem, viver direito, viver o sofrimento como uma escola. Nós achamos que a vida aqui na Terra é muito comprida, mas se hoje aparecesse Senhora Morte, sabe o desenho, a alegoria da morte lá, aquela capa preta, aquela foice, aquela touca, né? Dissesse assim: vamos morrer, Vânia, vamos desencarnar, vamos embora, a vida aqui tá muito difícil, tá muito complicado, demora muito, nossa, você já tem tantos anos de vida,
Vamos embora comigo. Opa, eu não quero, vocês querem? A gente sabe que a vida continua. Nós sabemos que os nossos entes queridos estão lá. Nós sabemos que lá vai ser melhor do que aqui se vivemos bem. Mas eu não quero ir. Vocês querem? Por quê? Então, se a gente não quer ir, gente, nós temos que enfrentar a vida de cabeça erguida, coração confiante, mente trabalhando pelo melhor, mãos estendidas nas atividades boas, boca falando de coisas positivas, otimistas, que estimulem o próximo, porque às vezes a gente fala uma bobagem e essa bobagem empurra alguém para fazer alguma coisa errada. E é verdade. Outra coisa que ele diz aqui é que, no finalzinho, bem-aventurados os aflitos. Pode traduzir-se então por aqueles que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. O que é submeter-se à vontade de Deus? É compreender que Deus não faz nada pelo mal. E se não é pelo mal e nós estamos passando, então nós temos que compreender, ainda que não entendamos o motivo, que aquilo é para o nosso bem. Então, gente, é muita coragem, muita confiança, muita boa vontade e muita fé. Precisa de fé. Tanto que o próprio texto fala que não adianta só rezar. Por que não adianta? Falta fé em algumas pessoas. Falar da boca para fora é uma coisa que qualquer um fala. Qualquer um fala coisas bonitas. Eu posso dizer eu te amo e não amar. Eu posso dizer venha comigo e eu não desejar que alguém venha comigo, não é verdade? O sentimento, o pensamento e a verdade têm que estar embutidas. Existe uma historinha aí que diz assim que são os 3 crivos de Sócrates. Então alguém vem contar algo sobre um terceiro para Sócrates, ele pergunta se é verdade, se ele sabe se é verdade. Aí a pessoa diz, não tenho certeza que é verdade, me contaram. Daí ele falou, ok, então vamos passar esse crivo, não passou pelo crivo da verdade. E é bom que você vai me contar? Não é bom que eu vou te contar. Não, realmente isso daí tem que deixar. Então não é bom, não passou pelo crivo da bondade. E pelo menos é útil o que você vai me contar? Não vejo utilidade no que eu vou lhe contar. É apenas uma história que eu soube sobre uma pessoa e eu acho que ia te interessar. E aí Sócrates diz, se não é verdade, se não é bom e se não é útil, não me fale. Por que eu estou dizendo isso nesse texto? Porque muitos dos sofrimentos que nós passamos, nós construímos com a boca. Falamos demais, falamos mal, pensamos mal e depois expomos isso. Nós agimos sempre como se fôssemos seres muito bonzinhos, vítimas, obrigada Lai, só fôssemos vítimas do destino, como se fôssemos vítimas do azar, Gente, ninguém é vítima. Nenhum de nós é vítima de nada. Se hoje, nesta encarnação, somos vítimas, possivelmente não fomos no passado. E mesmo que no passado não tenhamos sido algozes, né? Que hoje somos vítimas, mas no passado fomos algozes, por isso sofremos. Às vezes a gente não aprendeu determinadas lições e a gente diz assim, Senhor, eu sou muito orgulhosa. Como não tem outro jeito de eu aprender a deixar de ser orgulhosa, eu quero viver uma situação, uma condição de humildade. Eu quero ter uma condição financeira baixa, eu quero ter uma posição empregatícia subordinada e quero que as pessoas ainda nem me deem muito valor, trabalhar com pessoas potencialmente não amorosas, para quê? Para que eu aprenda que o meu orgulho não me torna uma pessoa melhor, mas que ser humilde, ser pacífica, ser tranquila, saber perdoar, saber amar, vai me fazer uma pessoa melhor. Então, mesmo quando não cometemos mal nenhum, podemos sofrer. Por quê? Porque pra gente tudo aqui é muito complicado. Se a gente tivesse que ir lá no alto da montanha, o pôr do sol mais lindo do mundo, chegar lá e ainda achar as pessoas que a gente mais ama, a gente ia reclamar da subida. Esta que é a verdade. Então, gente, tem que aprender a viver o melhor. Mas se tiver que sofrer, que esse sofrimento não seja aumentado pela nossa reclamação, pela falta de compreensão. Obrigada, Val, pelo aviso do horário também. Vamos então
encerrar, eu espero que tenha ficado claro. Teria muito mais coisas para falar sobre isso, porque grande verdade, gente, é que nós supervalorizamos muito os nossos sofrimentos. Não porque eles não tenham valor, mas porque nós não valorizamos tanto o que é bom na nossa vida. E existe muita coisa boa na nossa vida. Eu, por exemplo, tenho um marido lá no outro cômodo, eu tenho um filho, eu tenho pai e mãe, eu tenho irmãs, eu tenho sobrinhos, tenho cunhados, tenho amigos, tenho vocês, tenho o espiritismo. Mesmo que eu tivesse super mal, super doente, super pobre, eu ainda teria motivo de sobra para ser feliz. E eu tenho certeza que vocês também. Façam essa reflexãozinha, ok? Vamos então agora, todos unidos, mais uma vez em pensamento. Mais uma vez sintonizando ou reforçando essa sintonia com os nossos mentores que estão aqui presentes. Nós vamos serenar o coração e vamos dizer as nossas preces, fazer as nossas vibrações. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, com o nosso coração envolvido, com todos esses amigos espirituais, vamos vibrar. Vamos vibrar por todos os espíritos sofredores. Vamos vibrar por todos os doentes do corpo e da alma. Por aqueles que são suicidas, que estão pensando no suicídio, que tem aumentado tanto por falta de fé, por falta de compreensão, por falta de amor, por falta de receber amor. Por todas as pessoas que estão depressivas, por todos aqueles que estão tentando lutar, fazer, cumprir as suas missões, seu trabalho aqui na Terra, cumprir aquilo que prometeram, que precisam fazer. Por todos os médiums, conscientes ou inconscientes, ostensivos ou não ostensivos, para que eles sejam responsáveis com as suas comunicações. Por todos aqueles que estão desencarnando, por todos aqueles que desencarnaram, por todos os seus familiares, para que eles permitam que eles partam em paz. Por todos os ambientes coletivos, como delegacias, orfanatos, lares de idosos, hospitais, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus assistidos, para que o amor seja parte integrante desses ambientes. Por todas as casas de todas as religiões, em todos os lugares do mundo que propagam o Evangelho. As palavras que moralizam, que fortalecem o homem. Por todos os governantes no Brasil, nos Estados Unidos, na Síria, na Rússia, na Coreia do Norte, nos países da Europa, por todos os governantes do mundo, para que tenham atos de justiça, responsabilidade, caridade no seu coração. Por todos os animais, pela natureza, pelos lares da terra, pelos nossos lares, pelos lares das pessoas em todo o mundo. Por todos os desafetos, por todos os espíritos inferiores, encarnados ou desencarnados, sofredores, encarnados ou desencarnados. Por todas as pessoas que sabemos estar necessitadas, que precisam de preces, de carinho, de amor. E por último, vamos vibrar intensamente, intensamente pela paz. Nesse instante eu peço a vocês que dentro da sua mente imaginem a grande bola azul que é a Terra. Existe uma imagem que roda a internet em que Jesus está com as mãos assim por sobre a Terra. Vamos imaginar que Jesus está exatamente assim. Ele é grandioso, o seu amor é profundo, Deus está conosco e com ele. E das mãos do Cristo, das nossas mãos, das mãos de todos aqueles que amam neste instante, nós formamos um grande círculo em volta do planeta.
Nós não vemos o dia, não vemos a noite, vemos apenas luz. Luz brilhando em todos os lugares, como se fosse uma grande bola azul brilhante, repleta de energia de paz, de tranquilidade. Se nós vislumbrarmos algum lugar neste grande planeta onde luzes vermelhas de raiva, de guerra, de desespero estiverem pulsando, nestes pontos nós vamos vibrar mais amor, mais paz. Nós estamos envolvidos com uma grande falange que ama profundamente este planeta. Nós estamos envolvidos, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas imperfeições, nesse grande e profundo amor que diz: basta, basta do mal, basta de rancor, basta de ódio, basta de morte. Que a luz do amor, a luz da alegria, a luz da confiança, a luz da perseverança, a luz da tolerância, a luz da fraternidade e da solidariedade envolvam o nosso planeta. E convido a todos a fazerem sempre essa vibração, toda vez que puderem, porque Deus tem pedido através dos bons espíritos sempre que sejamos otimistas, positivos, que oremos e que trabalhemos, porque a Terra está num momento muito importante de transição planetária. Não há transição sem sofrimento, mas a gente precisa saber sofrer bem, porque logo isso aqui vai ser muito bom de viver. Que Deus abençoe, que Jesus proteja, ampare, ilumine a todos vocês. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. E não esqueçam, nós somos representantes da luz, mesmo com os nossos defeitos. Precisa ter responsabilidade, porque tudo que a gente emite volta pra gente e engloba o mundo. Se for o bem, sintonizemos com o bem. Não sintonizemos mais com o mal. Deus abençoe, Jesus proteja. Muito obrigada e até daqui a alguns dias, se Deus quiser. Muita paz.